Fala pessoal, Thiago falando, começando mais um vídeo para o canal diretamente aqui de Lábrea, no estado do Amazonas, lugar que a BR-230, mais conhecida como Transamazônica, termina. Eu e esse cara aqui, Le Capel, chegamos aqui ontem e olhem só esse fim de dia lindo. O sol acabou de se pôr. E esse aqui na frente é o rio Purus. Olhem aqui a visão noturna do rio Purus. Ali tem um posto de gasolina. É. Depois olhem aí no mapa, no Google Maps, a localização dessa cidade aqui, no meio da floresta amazônica. É muito legal essa sensação de estar num lugar tão isolado, ao mesmo tempo movimentado, mas isolado como este. E aqui é a cidade, ó. Chegou já nada, Marcelo. Marinha, Polícia Federal. E essa aqui é a BR-230 à noite, ó. E o fim dela é aqui, ó. Aquela placa famosa que muita gente tira foto. À noite tem um churrasquinho. Olha lá. Boa noite. E olha aqui a famosa placa com o desenho dos estados que ela passa. E aqui, a título de curiosidade, a Transamazônica foi inaugurada dia 27 de agosto de 1972 e possui 4.260 quilômetros de extensão, cortando 63 municípios e 7 estados da federação. Aqui uma homenagem ao Gal João Gonçalves Filho, foi o primeiro motociclista a cruzar a 230 em toda a sua extensão em 22 de junho de 1976. Grande Gal, tive a satisfação de encontrá-lo na BR-319. Le Capel, hoje você está no fim da Transamazônica, curtindo a noite. Hoje eu tô sentado no finalzinho da Transamazônica. Isso é pra poucos, hein? Quantas vezes você assistiu fotos, assistiu vídeos, né, dessa plaquinha, hein? E hoje nós estamos aqui. Muitas vezes. Foi surpreendente. Primeiro foi surpreendente ver a placa lá da junção da 319 com a 230. E agora sim é uma emoção única. Uma coisa que vai ficar pro resto da minha vida. Até amanhã. Café da manhã. Olha aqui. Dia amanhecendo aqui em Lábrea. Bom dia, Le Capel. Bom dia. Você foi cavar poço? Quase. Pessoal, essa cidade aqui é tão isolada, ó, que do lado de lá do rio, quilômetros e quilômetros de floresta amazônica. Ó. É a cidade aqui. O pessoal tá levando as crianças para a escola. Lá ligar o spot. Bagagem para gravar não é fácil. Computador, drone, cabos, bateria, câmeras. E tem que ficar tudo na ordem de sempre, porque senão a gente não acha mais nada. Conseguimos tomar café cedo, agora são 7h12.
Até umas 7h30 a gente já tá na estrada, fazer mais os 190 de terra. Começando mais um dia, saindo aqui do hotel. Esse hotel aqui é bem antigo, estrutura um pouco precária, mas é o único que encontramos com estacionamento. E esse hotel aqui do lado já é um hotel mais novo, só que não tem estacionamento. Esse aqui é o Fausto Coelho que eu fiquei, e esse aqui do lado é o Novo Horizonte. Agora nós vamos abastecer as motos, tirar foto ali da prefeitura para... Eu acho que não precisa, por desafio do rodoviário do fazedor de chuva BR-230, não precisa da prefeitura, mas por via das dúvidas eu vou tirar. Nós tiramos lá em Cabedelo e seguir para Porto Velho. Partiu! Começar esse dia lindo de Deus ao lado do rio Purus, com esse sol nascendo, coisa mais linda que tem, pedindo a proteção de Deus para que possamos vencer os desafios do dia, possamos gravar um conteúdo legal para vocês e aproveitar a viagem. Essa daqui é a pracinha central de Lábrea, tem essa igreja, a BR-230 é a próxima rua. Aqui ó, o letreiro de Lábrea. E a BR-230 é essa, o quilômetro final fica aqui para a direita, onde nós tiramos a foto ontem. E nós vamos ao contrário. Ali ó, o final. O movimento de moto aqui é grande. Parar num posto aqui, abastecer, colocar água na garrafa. Tem mais 15 km de asfalto e depois começa a terra. Uma moto esportiva aqui. Ele só pode andar na cidade, como que vai percorrer aquilo? Era para ser nesse quarteirão da prefeitura. R$7,99 o litro. Até que barulheira é essa, motor? Viagem de moto, gritando alto no vento, com a TNI sofrendo, mas curtindo o momento. Quebrou a moto, é rotina do guerreiro mecânico. 10 litros, R$80. Esse lance de pegar água em posto de gasolina, você tem que dar uma avaliada na qualidade da água. Aqui não tava legal não, aí eu não enchi a garrafa. Aí vamos tirar foto ali na prefeitura, ver se eu encontro algum lugar que vende água. A prefeitura tá aqui ó. Foto da prefeitura tirada. Agora nos resta comprar água. Garrafa abastecida. Seguimos. Começar esse vídeo falando aí dos apoiadores do canal. Se você precisar do seguro para sua moto, fale lá com o Eduardo da BNP. Carro, moto, casa, caminhão, lancha, barco. Seguro viagem da Vitalcard, a única operadora que eu encontrei que não necessita de adicional para a cobertura de viagem de moto. E se você fizer o seu seguro pelo link que está na descrição, você pode usar meu cupom de desconto THI Noronha no final da compra. Ou Fiatac, produtos táticos que são bem úteis aí nas minhas viagens de moto. Canivete, garrafa térmica, mochila impermeável, bolsas e muito mais. Entre lá no site que lá também tem meu cupom de desconto. E por fim, não menos importante, se você quiser ajudar o canal se tornando membro, como recompensa eu disponibilizo todos os vídeos antecipadamente para os membros do canal. Lembrando que todos os meus vídeos eles são gratuitos.
Eu libero um vídeo por final de semana. Essa opção de membro é apenas se você quiser ajudar o canal e poder assistir antecipadamente. E vamos embora para os últimos quilômetros de BR-230. Muito legal ter chegado aqui ontem. Foi a realização de um sonho, como nós falamos no vídeo anterior, com essas motos. Tivemos desafios, mas para mim valeu cada segundo dessa viagem. Agora nós estamos nos dirigindo para Porto Velho. Nós comentamos em algum dos vídeos anteriores aí, a ideia inicial era subir até Manaus pela BR-319, mas devido aos contratempos que nós tivemos com as motos e com chuva também lá no trecho da reserva, que atrasou bastante, a gente precisou cortar esse roteiro da viagem, né? Esse destino da viagem. Vamos passar ali no trevo agora e seguir para Porto Velho. E aí quando chegar lá em Porto Velho eu passo mais alguns detalhes para vocês. Vamos ver se vai dar certo uma coisa aqui. E aí a gente divulga para vocês aí o que pode acontecer nos próximos episódios. Últimos quilômetros de asfalto, últimos quilômetros não, últimos metros. E vamos de novo encarar o poeirão. Logo de cara aqui, ó, dois caminhões. Um vindo e um indo. Desligar o controle de tração e o ABS da Teneré 88. E aí? Não dá pra enxergar nada. E tem um monte de buraco. Lá pra contramão. Meu chapéu. Lá pra contramão. Já tá baulada a pista. Só falta ser caminhão rápido aí, não vai dar certo isso. Aí. Sucesso. O decapel tá atrás do caminhão. Mastigar poeira. Olha a inclinação dessa pista aqui, ó. Se bobear, vai lá pro mato. Aproveitar a ponte. O ônibus diminuiu a velocidade e a gente ultrapassa aqui, ó. Esses últimos dias estão amanhecendo frio. Ai, que buraco. Vai esquentar lá para as 11 horas, meio-dia. Um vento gelado. Aproveitar que melhorou um pouquinho a estrada para gravar para vocês aqui pelos ângulos Thiago Noronha do Cockpit. Olha aí. No meio da pista sempre tem buracos, então tem que ficar ou na lateral dessa mão ou na outra lateral da mão de quem vem. Motorzão velho. Corrente. Não sei se o Lecapel conseguiu ultrapassar o caminhão. E de Lábrea, 75 km, tem uma balsa aqui na frente.
Rio Umari. Quanta canoa. Tá cheio de teia de aranha a ponte, ó. E aí, pessoal, boiada aqui no Amazonas. Oba. Beleza? Só parar aqui? Encosta aí. Olha que cena bonita, pessoal. Que legal, olha. Olha o cachorro. Beleza? Bom? Na luta, Tamo aí. passeando. Vim lá do quilômetro 0 em Cabedelo, agora concluí o final aqui. Eu conheço Cabedelo. Cabedelo é terra boa. Tem ali aquela volta assim que vai dizendo qual é os estados, os municípios. Isso. Que passa, né? Tu veio passando em todos? Todos, quilômetro por quilômetro. É mesmo, que maravilha, rapaz. Lá de São Paulo. É, né? Eu conheço, rapaz. Muito bom. Eu não fiz assim direto, não. A minha casa, aquele prédio que tem aqui, mesmo no canto que termina aqui atrás de 19. Tem um prédio de alto assim na esquina. Indo pra lá, em Lábrea? Lá no final. Aham. É a minha casa, é aquele prédio e aquela casa do lado é minha. Aqui é onde tem a plaquinha? É. Ah, que legal. É. Então deve ver muito motociclista parando lá. Tem, direto, os amigos sempre fazem. Para aí na fazenda, mas para tomar um café, diga, velho, eu falei que o seu verso ali, é o meu gerente, vai lá, para lá. Eu tô esperando um amigo, ele tá mais lento que eu, ele tá numa outra dessa. É. Aí nós estamos indo lá pra Porto Velho agora. Para aí na fazenda para tomar um café. Fechou, obrigado. Que legal, né, pessoal? Pessoal, o primeiro caminhoneiro que eu ultrapassei, logo que entrou na estrada de terra, eu parei aqui para essa boiada passar. E ele me chamou e falou, ó, será que seu parceiro não quebrou lá atrás? Porque eu segurei para ele me passar e depois eu não vi mais ele no retrovisor. Eu tô dando um tempinho aqui, mas eu acho que eu vou ter que voltar para ver se aconteceu alguma coisa. Que eu já andei acho que uns 10 quilômetros já. O boi bravo. E aí? Tudo certo? Eu tava ajudando a tocar os boi. Eu parei aqui, ele chamou a gente para tomar café. Aonde? Na fazenda dele. Vamos lá, ué. O caminhoneiro parou e falou que não te viu mais no retrovisor para eu ver se você não tivesse quebrado. Não, a hora que você passou, Ah. assim, o caminhão fazendo poeira aqui, você passou, fez poeira aqui, eu não enxerguei mais nada. Aí começou uma buraqueira e a sombra enxergava o chão. Aí eu tive que esperar vocês irem embora. Ah. Esse aqui tá fugindo. Esse aqui tá parecendo o Pantanal. Nós dispensamos o café do seu Bessa. Não podemos chegar muito tarde lá em Porto Velho. Olha só.
Cena de terror. Até encostar. Ele viu que eu encostei, ele segurou também para não fazer muita poeira. Estamos nos aproximando da balsa. De Lábrea até a balsa são 75 quilômetros. Tarde demais. Agora não sei se eles vão voltar logo na sequência. R$15 essa balsa aqui. O rio Mucuim, travessia feita com sucesso. Temos que esperar um pouquinho, eles estavam esperando para ver se o ônibus chegava do outro lado, mas não chegou. Aí chegou um ônibus do lado de cá, aí eles vieram. Falou! Opa! Parque Nacional Mapinguari. A 140 quilômetros de Humaitá. O caminhão vem de lado, ó. Fica boa, fica ruim. E assim vai alternando. Estou conseguindo manter aqui uma média de 60, 70 km por hora. Estamos chegando aqui a mais uma ponte. Estou comendo uma poeira lascada, que tem um caminhão aqui na frente que está praticamente na mesma velocidade que eu. Esse aqui é o Igarapé Riozinho. Vou dar uma encostada aqui, esperar o Lecapel e aproveitar e deixar esse caminhão se distanciar. Ali tem acesso ao rio. Será que dá pra ir lá? Deixa eu ver se é difícil de retornar depois. É furada. Encostar aqui mesmo, aproveitar e regar as plantas. Esse trecho tá bom, né? Rapaz. Tava me sentindo o piloto do Dakar. Aí eu comecei a chegar perto do caminhão, ele tava rápido também. Aí tava ficando ruim. Aí eu parei aqui. Pronto. Já tomamos uma água. Agora vamos seguir. 75 km até Humaitá.
E já estamos aqui no Ipixuna. Isso significa que mais uns 10 km de terra e depois começa o asfalto. Como eu já falei no vídeo anterior, aqui foi o lugar que eu acampei. A primeira vez que eu percorri a BR-319. Aí o riozão. Acampamos ali, ó. Aqueles quiosques. Caminhão de boi vazio. Eita, que tá liso aqui, hein? Jogaram água pra reformar. Fica um sabão. Estamos chegando já no asfalto. E aí mais 30 km até o trevo. Vamos passar no posto em Humaitá para poder depois chegar em Porto Velho sem ter que abastecer no caminho. Dependendo do horário a gente até almoça por aqui. Ó, o trevo tá ali embaixo, ó. Já dá pra ver daqui. Chegamos aqui no trevo da BR-319. A última vez que eu passei aqui eu falei, quem sabe um dia eu volto. Não deu um ano, tava aqui de volta. Olha lá. BR é de guerra. Encostado aqui só pra tomar uma água. Cadê Lecapel? Será que ele caiu? Ele tava atrás de mim? Rapaz, será? Minha moto tá com graça pra pegar agora depois que esquenta. Era só o que faltava, hein? Cair nos últimos metros. Ah, ele deve ter parado para registrar alguma coisa. Ai. Bom, felizmente ele parou aqui só para fazer o registro. Agora podemos seguir. Tá. Liberar o óleo aqui para lubrificar a corrente. Porto Velho, Humaitá. Ver se a gente almoça por aqui, já 11h30 já. Bom, pessoal, então chegamos aqui já em Humaitá, já abastecemos no mesmo posto que nós abastecemos, posto Dom Bosco, na ida para Lábrea. Já almoçamos, aqui tem restaurante. Agora vamos seguir lá para Porto Velho. Partiu! (205 quilômetros).
Manaus e Lábrea fica indo reto ali, ó. Foi de onde nós viemos. Agora 200 km de reta. E aí, pessoal, estamos nos aproximando mais uma vez aqui nesta divisa Rondônia, Amazonas. Vou tirar foto aqui e registrar este momento. Tem essa, eu gosto de tirar nessa, que a moto já fica de frente. E logo ali o quilômetro zero, ó. Tá 319. Mais um estado, Lecapel. Mais um. E o quilômetro zero tá ali, ó. Paramos aqui para tirar foto. Minha moto tá vazando muito óleo. Tá vazando de cima. Tá pingando óleo de cima. Parar numa sombra ali. Subiu o óleo para a caixa de ar. Será que a gente consegue parar aqui? Dá uma olhada aqui com calma. E sejam bem-vindos a Rondônia. Óleo, 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 que não acaba mais. Bom, vamos dar uma olhada aqui no filtro. O que você acha, Lecapel? Ele tá inteiro? Ó, eu tenho quase certeza que ele tá inteiro, cheio de poeira. Olhem aí. É, meus queridos. Mas cumpriu a função. BR-230. Ixi, entrou tudo lá. Olha isso. Rapaz. Bom, mas de qualquer forma isso nada tem a ver com o óleo que entrou aqui para a caixa de ar. O reservatório pelo menos está cheio. E provavelmente o calor excessivo aqui fez o óleo subir vencer o anti-chame e subir para a caixa de ar. Bom, vamos tocar mais devagar agora, né? Esse trecho aqui é bem quente. A moto só estava pegando terra com uma velocidade mais baixa. Agora nós viemos aproximadamente a uns 90. Vamos mais devagar para ver se o óleo vai continuar subindo para a caixa. Completamos o nível de óleo também. E bora lá. Bora. Mais cautela agora. Eu vou observando a mangueira de inspeção. Já estamos nos aproximando de Porto Velho, Rondônia. A estratégia de diminuir a velocidade deu certo. Estou olhando aqui a mangueira de inspeção na lateral e ela está vazia. Isso significa que o óleo não está mais subindo para a caixa de ar.
nós demos uma forçada no pneu no lugar, nós demos uma forçada no motor num lugar bem quente, um retão, e isso acabou acontecendo, mas felizmente situação controlada. E essa aqui é a famosa ponte sobre o Rio Madeira. Passamos no Rio Madeira lá em Humaitá e agora aqui em Porto Velho. E sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal Thiago Noronha a Porto Velho, Rondônia. Olha aí, madeirão velho de guerra. E essa aqui é a BR-319. Estamos aqui na avenida principal em Porto Velho. Dá uma encostada aqui para analisar onde iremos. Bom, pessoal, então diretamente aqui de Porto Velho, já deixamos as motos aqui na casa de um amigo. E o que acontece agora? Na verdade, o que aconteceu? Nós saímos lá de Cabedelo com um prazo para concluir a Transamazônica. E várias coisas foram acontecendo, tanto nas motos quanto com o clima, as dificuldades da estrada. E nós tivemos que cortar vários lugares que a gente pretendia passar. Para vocês terem uma ideia, a gente ia até o Iramutã, né, Lê? Isso. A gente ia até o Iramutã. E aí as coisas foram acontecendo, nós fomos cortando, porque eu tenho compromisso, Lê Capel também tem compromisso, e a gente tinha uma passagem de avião comprada aqui de Porto Velho. Então nós fizemos o máximo para pelo menos concluir a Transamazônica, que foi o que nós fizemos. E agora nós vamos voltar para São Paulo. E aí quando a gente voltar, vamos seguir aqui de Porto Velho lá para São Paulo. Tem alguma consideração, Lê Capel? Não, tem sim. O nosso projeto inicial, o nosso projeto principal, aliás, que era a Transamazônica, a gente fez, né? E o que a gente precisou eliminar foram partes que a gente ia fazer de extra. Então, o que a gente está hoje? Contente que a gente concluiu, a gente deixa as motos aqui em segurança e na próxima etapa a gente volta para cá e aí a gente conclui chegando em casa. Então, é torcer para dar tudo certo e na próxima vez que a gente se vê, a gente já vai estar voltando para casa. Voltando para casa de Teneré, 600.988. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, já deixa um like. Se não for inscrito, se inscreva. Não se esqueçam de me acompanhar lá no Instagram, @THINoronha e Lê Capel. Valeu velho e de fui! guerra. Lama na bota, caminhão na contramão e a Teneré afrouxando os pinos, pode isso, irmão. Viagem de moto, com alma e com...